Boa noite. Muito bom ter vocês aqui nessa noite, uma noite especial, uma noite um pouquinho diferente do que geralmente acontece aqui aos domingos. Uma noite onde a gente separou um tempo para celebrar o nascimento de Jesus. Isso a gente faz todo domingo. Nós estamos aqui todo domingo celebrando aquilo que Jesus é, aquilo que Ele fez, aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Mas a gente sabe que Natal, dezembro, é um mês especial, onde nós como os cristãos separamos realmente esse tempo para celebrar a vida. E em Isaías, eu gostaria de ler com vocês, o profeta Isaías, 600 anos antes de Jesus nascer, ele já trouxe uma profecia daquilo que Jesus seria. E diz assim, Isaías 9, a partir do versículo 6, diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. Esse é um Jesus, é o nosso Deus vivo. É impressionante a gente parar para pensar que Jesus veio a esse planeta e teve o poder, a grandeza de conseguir zerar o tempo. Isso sempre ontem, fazendo aqui essa entrada, e todas as vezes que eu paro para pensar nisso, é muito impressionante a gente parar para pensar que um homem pisou aqui e conseguiu zerar o calendário. É muito impressionante a gente saber que hoje nós estamos no ano de 2016, que faz exatamente 2016 anos que Jesus nasceu. É incrível a gente estudar a história e ele ter sido um marco na história. E a história é dividida antes dele e depois dele. A gente acreditando ou não, quando a gente assina um cheque, quando a gente marca uma reunião, quando a gente marca algo na nossa agenda, quando a gente estuda a história é marcada antes e depois dele. É muito tremendo isso. É muito tremendo parar para pensar que quando Cristo foi crucificado, que os céus manifestou a glória dele, que a natureza manifestou a glória dele, e aqueles que o crucificaram disseram: ele era o Messias. Ele era. Foram 33 anos de dedicação, de amor, de olhar para o próximo, de preparo. Foram 30 anos de preparo, para que em 3 anos ele pudesse fazer a maior revolução que qualquer homem que pisou nesse planeta possa ter feito. O maior revolucionador, aquele que amou incondicionalmente, aquele que sustentou, aquele que estendeu a mão, aquele que mudou o percurso. Quantos momentos na Bíblia a gente olha Jesus, momentos que ele estava saindo para uma festa e ele não conseguiu, ele teve que mudar o percurso dele, porque existia um necessitado que precisava mais. Em todo o tempo esse mestre nos ensinando, nos mostrando como ser melhor, que é possível. E é para Ele nessa noite que nós queremos entregar o nosso melhor, que nós queremos celebrar. É para Ele e por Ele que essa banda aqui, que esses músicos, esses levitas se prepararam durante toda a semana para trazer um louvor e uma adoração a Ele. Então
esse tempo, nós preparamos para o Senhor Jesus e preparamos para que você, junto conosco, possamos oferecer o melhor para Ele. Gostaria de convidar a fechar os teus olhos. Oh Senhor, nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos, Jesus, porque Tu és um Deus vivo. Nós te adoramos, Jesus, porque Tu és o único Deus. Nós te adoramos, Jesus, porque Tu és a nossa esperança. Nós te adoramos, Jesus, porque através do Senhor há esperança em nós. Tu és adorado nesse lugar. Tu és adorado através das nossas vidas. Tu és exaltado nessa casa. Tu és o Senhor dessa casa. Tu és o Senhor das nossas vidas. Nós te amamos, Senhor. Oh, Senhor, que a Tua presença, Pai, seja latente, viva em cada coração aqui. Que cada um aqui, Senhor, possa sentir o Teu calor, o Teu afago, o Teu afeto, o Teu carinho, a Tua presença, a Tua presença. Nós te amamos, nós te amamos. Amém, queridos. Aproveite a noite, Deus abençoe vocês. Como foi falado, vai ser um pouquinho diferente, então que você possa permanecer sentado, mas ao mesmo tempo, enquanto você assiste, você reflita naquilo que está sendo cantado, porque esse é o propósito nessa noite, para que você reflita a respeito de Jesus. Get so busy that you miss giving just a little kiss to the ones you love. And don't even wait a little while to give just a little smile. A little is enough. And how many people are crying and people are dying, and how many people are asking for love. Don't save it all for Christmas Day. Find a way to give a little love every day. Don't save it all for Christmas Day. Find a way, 'cause holidays have come and gone, but love lives on if you give on love. And how could you wait another minute? A hug's warmer when you're in it, and baby, that's a fact. And saying I love you is always better. Seasons, they don't matter, so don't hold back. And how many people are crying and people are dying, and how many people are asking for love. So don't save it all Christmas Day. Find a way to give a little love every day. Don't save it all Christmas Day. Find a way, 'cause holidays have come and gone. Don't save it all for Christmas Day. Find a way to give a little love every day. Don't save it all for Christmas Day. Find a way, 'cause holidays have come and gone, but love lives on if you give on love.
deserto de quem eu fui, eu tinha sede. Veio Cristo, tudo se fez diferente. Ele vê meus pecados ocultos, os que escondo do mundo, do meu coração. Derrama em minha vida água, limpa a sujeira e sacia esta sede. O que Cristo oferece, Ele é no escuro de quem eu fui, não tinha nada. Veio Cristo, tudo se fez diferente. Ele enxerga o que vejo no escuro, o que escondo do mundo, do meu coração. E espalha barro que ainda faltava, abre a janela pra luz me encontrar. O que Cristo oferece, Ele é. Luz do mundo, água viva, Cristo, Ele é o Cristo, Ele é o Cristo. Ele tira o pecado do mundo, planta a esperança na terra, no meu coração. Cristo, pão que alimenta o faminto, vinho esmagado e servido na cruz para todo cansado. O que Cristo oferece, Ele é. Ele tira o pecado do mundo, planta a esperança na terra do meu coração. Cristo, pão que alimenta o faminto, vinho esmagado e servido na cruz para todo cansado. O que Cristo oferece, Ele é.
Amém. Quero ler um texto para vocês, está lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 7, que diz assim: que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Amém? No final desse capítulo ele diz algo que me chamou muita atenção. Ele diz: agradeçamos a Deus o presente que Ele nos dá, um presente que palavras não podem descrever. Uma alegria poder ofertar na casa do Senhor, poder fazer parte de tudo que o Refúgio tem feito na sociedade, né? Eu queria convidar vocês, tem um envelopinho aí na cadeira de vocês, que vocês possam se levantar, que a gente possa ofertar a Deus hoje, mas ofertar com alegria, reconhecendo que isso é um privilégio, que a gente possa, através dessa oferta, a gente possa alcançar o necessitado, que a gente possa alcançar o humilde. Amém? O Refúgio, graças a Deus, tem sido a mão de Deus em muitos lugares, e a gente tem o privilégio de fazer parte disso. Amém? Queria orar pela oferta. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de ofertar. Nós reconhecemos que isso é um privilégio, é um presente, a gente poder fazer parte de mudanças, poder fazer parte, Deus, dessa oferta. Deus, nós sabemos que o Senhor não vê o valor, Senhor, o Senhor vê o nosso coração. Por isso nós colocamos o nosso coração, Pai, nesse momento, diante do Teu altar. Queremos oferecer o nosso melhor, Pai. Queremos consagrar a Ti as nossas ofertas. Deus, que o Senhor possa suprir, Senhor, a necessidade, Deus, de cada um aqui, Pai. Se tem alguma pessoa que está passando necessidade, que o Senhor possa levantar alguém, Pai, para suprir, Deus. Se tem alguma pessoa que está precisando de um emprego, Pai, que o Senhor possa levantar, abrir as portas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pode trazer a oferta. Deixo os meus sonhos, deixo minhas vontades para sonhar os teus sonhos, para viver, Senhor, tua vida em mim. Presos no pecado, separados da luz, era necessário um resgate. Movido por misericórdia e bondade, Deus enviou seu Filho para nos libertar. Deixou a sua glória, o Verbo carne se fez, e a humanidade recebeu o Rei. Emmanuel, Deus conosco está. A estrela brilhou no céu e a criação deu glórias. Messias, libertador,
de amor do grande Deus, perdão e graça chegou, Jesus nasceu. Oh, glória, Jesus nasceu, o Cordeiro Santo, Filho de Deus. Ele se fez homem para salvar o pecador, e o plano perfeito se revelou. Oh, glória, Jesus nasceu, o Cordeiro Santo, Filho de Deus. Ele se fez homem para salvar o pecador, e o plano perfeito se revelou. Emmanuel, Deus conosco está. A estrela brilhou no céu e a criação deu glórias. Messias, libertador, prova de amor do grande Deus, perdão e graça chegou, Jesus nasceu.
uma vez, uma linda história de amor. Tudo começou antes que o mundo existisse, quando Deus decidiu vir à Terra em forma humana e escolheu o modo natural, ou seja, através de um bebê. Maria foi a virgem escolhida, através da qual o Filho de Deus se manifestaria como Filho do homem. Quando o anjo lhe avisou, Maria aceitou com alegria sua missão. José foi avisado em sonho que Maria estava grávida pelo Espírito Santo e também aceitou com alegria a missão de cuidar deste bebê tão especial. Quando chegou a época de Maria dar à luz, ela e José tiveram que fazer uma viagem a Belém devido ao recenseamento. E lá em Belém, Jesus nasceu. Como não havia vaga nas hospedarias, o único lugar que encontraram para ficar foi uma estrebaria, onde dormem os animais. Humildes pastores que estavam no campo à noite foram os primeiros a saberem da notícia através de uma multidão de anjos que cantaram: Glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Também vieram alguns sábios do Oriente, chamados magos, para ver Jesus. Quando o acharam, o adoraram. Eles trouxeram presentes: ouro, incenso e mirra. Os magos conseguiram encontrar Jesus porque foram guiados por uma estrela. Essa estrela nos ensina algo muito importante. Ah, só mais uma coisa. Essa história não terá um final feliz, porque não terá final. Brilharemos eternamente com Jesus. Amém? Não. Noite feliz, noite feliz, ó Senhor, Deus de amor, pobrezinho nasceu em Belém. Eis na Lapa Jesus, nosso bem. Dorme em paz, ó Jesus. Dorme em paz, ó Jesus. Noite feliz, noite feliz, ó Jesus, Deus da luz. Quão afável é teu coração, que quiseste nascer nosso irmão. E a nós todos salvar. Noite feliz, noite feliz, eis que no ar vem cantar
De Jesus Salvador. Agradece. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar. O universo se formou no seu falar.
teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse. Ele já era Deus, se revelou ao céu. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Tudo se faz no seu olhar, o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida, sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse. Ele já era Deus, se revelou aos céus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus, não. Ninguém explica Deus, Ninguém explica, ninguém explica Deus. e se duvida ou se acredita, ninguém explica Deus. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse. Ele já era Deus, se revelou aos céus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Ninguém explica, Ninguém explica Deus. ninguém explica, Ninguém explica Deus. e se duvida Ou se acredita, ninguém explica
ninguém explica. Deus. Ninguém explica. Jesus nasceu. Jesus nasceu e viveu no meio de nós, transformando a história e trazendo esperança. A esperança que nos faltava para termos acesso de novo ao Pai. E em meio às pistas que Ele nos deixa, para nos achegarmos de novo a Deus, eu quero ler contigo em João capítulo 14, onde Ele diz para nós: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Neste momento Ele já está trazendo esperança e dizendo: olha, não se preocupe. Não se preocupe, não deixe o teu coração ficar preocupado. Antes de se preocupar, creia em Deus e creia em mim. E Ele diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. Ou em outras traduções, muitos quartos. A casa é grande, cabem todos nós. É por isso que nós não precisamos nos preocupar, porque é uma casa grande. Jesus, como homem, então nesse momento Ele aponta o eterno. Ele aponta aquilo que vai além dos nossos anos e meros simples dias aqui na terra. Ele diz: olha, não para por aqui. Há uma continuação. Há uma casa melhor do que essa aqui. Para você, para você, para você, para você, para você, para todos nós. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E Ele está dando uma dica dizendo: olha, eu vou embora, eu não vou ficar com vocês, porque essa casa precisa ser ainda aperfeiçoada. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Jesus fala dessa casa, Jesus fala que vai até ela para aperfeiçoá-la, mas Ele diz: olha, vocês conhecem o caminho para esta casa. Essa casa, ela existe e o caminho para ela também existe. E aí, Tomé, discípulo amado de Cristo, pergunta a Cristo: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Os discípulos todos estavam ali atentos, tentando entender aquilo que Jesus estava explicando. Porque Jesus não estava mais falando de um reino terreno, mas Ele estava falando de algo celestial. Ele estava falando de algo que a traça não corrói, que o dinheiro humano não compra. Ele estava falando de algo eterno. E Tomé então perguntando: olha, fala para a gente esse caminho, porque eu não sei qual é o caminho, nós não sabemos, não conhecemos. Será que existe algum portal? Será que existe algo que nós podemos fazer? Qual é este caminho? E Jesus então, em uma das suas respostas mais geniais e mais profundas,
e mais reveladoras. João 14:6 diz: eu sou o caminho. Jesus se revela não somente como homem, não somente mais como Filho de Deus, mas Ele está se revelando como o próprio caminho a esta casa de Deus, como o próprio caminho à eternidade. Jesus não diz, eu sei o caminho. Jesus não diz, eu sou um dos caminhos. Jesus não diz, eu ensinarei para vocês o caminho, mas Ele diz, eu sou o caminho. E esta é a primeira revelação que nós devemos entender e receber para compreender Jesus. Jesus primeiro fala de um lugar e depois Ele fala de como se achegar a este lugar. E Ele é o próprio caminho. Se nós perguntarmos às pessoas hoje, você acredita em Jesus? A maioria dirá, sim, eu acredito. Se nós perguntarmos também às pessoas, você acredita que Jesus é Filho de Deus? A maior parte das pessoas também dirão, sim, eu acredito. Agora a pergunta certa é, você conhece Jesus? E neste momento eu creio que muitos dirão, não, eu não conheço. E aí está o problema, queridos. Porque se nós não conhecemos a Cristo, nós não conhecemos o caminho. E se nós não conhecemos o caminho, nós nunca chegaremos a essa casa de muitos quartos. A proposta de Jesus não é acreditar nele. A proposta de Jesus é conhecê-lo. Enquanto nós não caminharmos na direção de conhecer a Cristo, nós não estaremos em Cristo. E quando nós estamos em Cristo, a palavra diz que nos tornamos nova criatura. Mas enquanto nós não estivermos em Cristo, poderemos olhar para Cristo e acreditar em Cristo, mas não estaremos no caminho. Era necessário que Cristo viesse à terra e morresse por nós. Muitos homens bons, ao longo da história, sacrificaram suas vidas pela humanidade. Muitas pessoas deram as suas vidas por outras. Mas isso não os torna salvadores para Deus. Porque Deus, veja só, Deus é santo. Deus é o juiz. E era necessário que o próprio Deus pagasse o preço do pecado, do meu pecado, do teu pecado, para que nós pudéssemos então nos reconciliar com Ele. E Deus então sentado no seu trono, se lembra que haverá um dia em que eu e você nos encontraremos com Ele face a face. Se lembra que haverá um dia chamado o dia do julgamento, onde as nossas obras, as nossas ações, os nossos pensamentos serão colocados perante Deus. E amados, por nós mesmos não temos a menor chance, porque não somos santos, não combinamos com Deus. A nossa natureza não combina com a natureza divina. Os nossos pensamentos são pecaminosos.
Os nossos pensamentos são impuros. As nossas ações são sujas. Mas Deus, então, gracioso e misericordioso, ama tanto a sua criação, de tal maneira que envia o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Jesus então diz: eu sou o caminho, Tomé. Eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há atalhos, não são boas obras que compram a salvação, não é uma vida devota a alguma outra coisa, a não ser a conhecer Cristo, o próprio caminho, pois Ele mesmo diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. E Ele continua dizendo: se vós tivesseis conhecido, se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Deus Filho, refletindo a glória do Pai. Porque, amados, quando conhecemos a Cristo, conhecemos a Deus. E aí então um outro discípulo se levanta, Filipe, e faz outra pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E disse-lhe Jesus: Filipe, seu cabeça dura, essa é a minha versão, há tanto tempo estou com vocês e não me tens conhecido. Veja, Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. Como você me pergunta, mostra-nos o Pai. E nessa noite, meus amados, não há nada mais precioso, não há nada mais verdadeiro que nós podemos oferecer a você do que o caminho para Deus. Este caminho tem um nome, e este nome não é boas obras, este nome não é religião, este nome não é uma conduta de vida, mas este nome é Jesus Cristo. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, é a Ele que nós celebramos todo o Natal e todos os dias. Só Ele pode nos salvar, porque Cristo, quando veio à terra e morreu e sofreu por mim e por você, Ele era 100% homem, mas Ele também era 100% Deus. E é por isso que nós podemos ser salvos hoje, porque o próprio Deus morreu no meio de nós e por nós. E nós podemos então ser resgatados do pecado, porque Ele pagou o preço. Porque sabe o que acontece? Quando eu e você quando nos achegarmos na presença de Deus, quando tudo isso aqui acabar, que a gente não faz nem a ideia de quanto tempo mais falta, na verdade. Acreditar no amanhã já é fé. Acreditar que teremos vida daqui uma hora já é fé. Agora, quando nós nos achegarmos a Deus, tendo reconhecido a Cristo como nosso Salvador, a Bíblia diz em Mateus capítulo 10, Cristo diz o seguinte: se confessar o meu nome perante os homens, eu confessarei o teu nome perante o Pai. Ele está dizendo que no dia do julgamento,
No dia em que nós formos de fato condenados pelos nossos pecados, Jesus vai entrar no meio, porque Ele é o caminho, e vai dizer: esse aqui eu conheço, porque Ele me conhece. E a proposta hoje para nós é essa. Não é de crer em Cristo somente, mas é de confessá-lo e conhecê-lo. Nós precisamos do Evangelho, nós precisamos dos irmãos, nós precisamos da igreja, nós precisamos de tudo que faz com que nós conheçamos mais e mais a Cristo, a cada dia, cada vez mais. E Romanos 10:9 ainda está escrito que se nós confessarmos que Jesus é o Senhor e crermos com o nosso coração que Ele ressuscitou, seremos salvos. Essa noite é uma noite de salvação. Essa noite é uma noite de esperança, porque foi isso que Cristo veio fazer no meio de nós, trazer esperança. Quando Ele morreu, quando antes dele morrer Ele disse: está consumado, e Ele morreu, parecia que tudo havia acabado e tudo havia se perdido, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, e Ele voltou para os discípulos, ficou mais um tempinho com eles, com o corpo glorificado, e voltou ao Pai. E quando Ele voltou ao Pai, Ele enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo habita agora em cada um que o confessa como Senhor e Salvador. E essa presença de Deus em nós nos faz conhecê-lo ainda mais. Eu não sei como você veio aqui hoje, se foi por uma insistência de alguém, se foi porque você estava cansado de assistir televisão e veio parar aqui, se foi porque você sentiu alguma coisa no teu coração e você veio. Eu não sei como você veio parar aqui hoje, mas uma coisa eu te garanto: nessa noite está se cumprindo Apocalipse 3 na tua vida, onde está escrito que Jesus está à porta do teu coração, batendo, batendo, batendo. E se tão somente nessa noite, você abrir a porta do teu coração, o texto diz que Jesus vai entrar, e Ele vai preparar um banquete, com a própria presença dEle dentro de você. Eu não posso te garantir que os teus problemas financeiros vão ser resolvidos. Eu não posso te garantir que você vai ser curado de uma doença. Mas uma coisa eu te garanto: você vai ter uma eternidade para reconhecê-lo como Senhor e Salvador da tua vida. Muitas vezes nós nos prendemos à obra do Senhor como se fosse somente algo terreno. E isso é tão medíocre, baixo e pequeno. A obra do Senhor nas nossas vidas, ela é eterna. Ela é para uma eternidade. Não se prenda àquilo que os teus olhos estão vendo. Porque o Senhor é eterno. E Ele te fez um ser eterno. Eis que estou à porta e bato. Jesus está batendo na porta do teu coração nessa noite. Posso te dar um conselho? Abra. Abra essa porta. Deixa Ele entrar. Não se prenda a sofismas, a conceitos. Não se prenda àquilo que você vê pela televisão. Não se prenda a algo
barato e pobre que você vê por aí. Mas compreenda que quem está batendo na tua porta hoje é Jesus. Não é uma instituição. É Jesus que está batendo na tua porta. E se você abri-la hoje, Jesus vai preparar um banquete. E nesse momento é onde se cumpre Mateus 10. Quando Jesus diz: se você confessar o meu nome perante os homens, eu confessarei o teu perante Deus. A palavra nos ensina a fazermos isso, o ato de abrir a porta do nosso coração. A palavra nos ensina a fazermos isso em público. Poxa, por quê? Porque é para passar vergonha? Não. Porque é para que haja testemunhas de que você teve um encontro com Cristo. Quem é que tem o controle de amanhã? Só Deus. Quem é que tem o controle do ar que nós estamos respirando hoje? Só Deus. Deus já tem o controle de tanta coisa da tua vida. Por que é que você demora tanto para entregar o teu coração? E nessa noite eu quero te fazer uma pergunta. Você quer entregar o teu coração para Cristo? Glória a Deus. Eu gostaria de convidar a todos a ficarem de pé. Nós vamos adorar ao Senhor agora. Quantos foram ministrados nessa noite? Amém, amém. Vamos fazer uma oração antes? Senhor Deus, obrigado pelo privilégio de termos o Senhor como nosso Deus, como nosso Salvador, como nosso Senhor. Obrigado, Deus, pelo ano de 2016 que o Senhor nos presenteou com o dom da vida, com a Tua presença. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito no meio de nós. Te damos todo o louvor, toda a honra, toda a glória. Tu és digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração, Senhor. Oh Deus, obrigado por quem Tu és. Obrigado por ter nos salvado da morte. Obrigado por ter nos tirado da escuridão e ter nos trazido para a luz, Senhor. E nós Te damos toda a honra e glória, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós Te adoramos e queremos Te louvar nesse momento como igreja, em nome de Jesus. Amém. Chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou o respirar, e em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu,
estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. A morte onde está, o Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele ressuscitou, ressuscitou. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá. A morte onde está, o Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele ressuscitou, ressuscitou. Cantamos, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia. A terra estremeceu, a terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. A morte Ele venceu, a morte onde está, o Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele
Declare isso. Pra sempre adorar. Pra sempre. Pra sempre ele vive. Ressuscitou. Ressuscitou. Mais uma vez, diga isso, só a igreja. Pra sempre exaltado Ele és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou.